cadeira. Não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede e nessa... Bom dia, Bi, tudo bem? Nossa aniversariante Bom maravilhosa, dia! Bom dia, querida, obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Priya. Para a gente já dar aquela arrumada no cabelo. É isso aí, vamos juntas aí, vamos começar. Bom, bem-vindas todas, bem-vindas todos que vieram à nossa conversa. Obrigada pela presença de todas aqui, e obrigada a todos que estão assistindo. Para nós é uma honra e um prazer, nessa Semana da Mulher, conversar com pessoas tão especiais e de tanto destaque nas suas áreas de atuação. Eu sou a Andy, estou aqui para conduzir essa conversa, e em nome do Somos Todas Marias, que é um negócio de impacto social que faz do salão de beleza um espaço de transformação social. A gente agradece a Arca Mais, a Sicredi e o Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil, que apoiam a divulgação desse encontro, que vai tratar sobre os desafios da jornada e superação financeira de mulheres para realizar seus sonhos. Então, para a gente começar a nossa conversa, aquecer nossos motores, eu quero convidar, então, a Priya Patel, da Arca Mais, para entrar nessa roda e começar se apresentando, contando um pouquinho dela. Priya, venha. Desculpa que eu acabei entrando até um pouquinho antes, eu não sabia que a gente estava no ar. Bom dia a todos. Eu, primeiro de tudo, queria começar agradecendo a Somos Todas Marias por esse convite tão especial para estar aqui contando um pouquinho da minha história, contando um pouco da Arca Mais, e com mulheres tão inspiradoras. Então, muito obrigada. Vou me apresentar, eu sou a Priya, tenho 48 anos, sou mãe de 2 filhos, a Ananda, de 19 anos, o Nilan, de 15 anos, e eu sou cofundadora do Instituto Arca Mais, junto com outras 3 mulheres e um homem, e hoje eu exerço um papel de diretora de operações e parcerias na Arca Mais, então estou dedicada exclusivamente ao trabalho no terceiro setor. E contando um pouquinho de mim, da minha carreira profissional, eu comecei toda essa minha carreira no mundo corporativo, sempre na área de marketing, trabalhando em grandes multinacionais, e depois de 20 anos de carreira, eu levei um chacoalhão na vida, que foi o falecimento do meu pai, muito cedo, ele tinha 67 anos, de um motivo muito bobo, infecção urinária, mas aquele acontecimento foi algo que mudou muito a minha cabeça. Por quê? Porque eu tinha muitos sonhos, desejos, que eu estava planejando lá para frente. Eu falei, não, eu não vou deixar tanto para frente. Eu vou fazer enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho força. E um desses meus sonhos era tirar um ano sabático, morar fora do país, estudar algo completamente diferente do que eu havia estudado, que é gastronomia, que é uma paixão minha. Só que não dava para ir assim de repente. Então eu trabalhei mais 3 anos para economizar o dinheiro, para ter uma segurança financeira, porque isso é muito importante para mim, e isso acabou viabilizando eu sair do mundo corporativo e fazer todo esse sabático, que foi uma experiência maravilhosa, uma das melhores da minha vida. Só uma questão de segurança financeira? Com certeza não, né? Quando a gente toma uma decisão como essa, você precisa ter muita coragem, mas ao mesmo tempo dentro de você bate muita insegurança, se você está fazendo algo certo, como que vai ser a volta. Então eu contei com uma rede de apoio que foi super importante para mim. Em primeiro lugar, a rede de apoio dos meus filhos, eles ficaram no Brasil por conta das escolas deles, e eles foram os primeiros a falar, mãe, nós vamos ficar bem, vai que é o seu sonho. Então isso me trazia um conforto muito grande. Meu ex-marido, que acolheu também essa ideia e ficou com as crianças aqui cuidando muito bem deles.
meu namorado, que foi o primeiro que falou, vai que vai te fazer muito feliz. Então, eu acho muito importante a gente contar com essa rede de apoio em momentos tão de decisão e de mudança na nossa vida. Legal, muito bacana, Priya, muito legal ouvir você contando um pouco da sua história e dos desafios financeiros que você teve que enfrentar e como você procurou enfrentá-los, né, junto com a sua rede, com esse apoio todo e com esse olhar de planejamento, né, de enxergar que, bom, eu quero fazer isso, eu estou motivada, mas não posso fazer isso já. Tenho que me organizar, tenho que me preparar para isso. Isso é muito interessante. E aí, me conta um pouquinho sobre o que é a Arca Mais, o que ela faz. E eu sei um pouco que ela está nas comunidades, né? Ela tem esse papel que você vai explicar um pouco melhor. E aí, e já pode emendar, falando da Arca Mais, um pouco sobre esse contexto das mulheres nas comunidades, né? E que tipo de necessidade existe e que tipo de apoio pode ser dado na área social para que elas possam criar essa autonomia e essa independência financeira e de sonhos e realização. Então, vamos lá. A Arca Mais surgiu no momento da pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa em março do ano passado, onde o grupo de pessoas se uniu para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, e aí nasceu realmente a Arca Mais, o Instituto Arca Mais, que é uma startup de tecnologia social, sem fins lucrativos, que tem um propósito muito claro de promover a inclusão social e a transformação na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, dando uma vida mais digna através da tecnologia. E como fazendo isso através da tecnologia? Dando acesso a serviços e informações que antes não eram tão de fácil acesso para a comunidade, em diferentes áreas. Então, a área de empregabilidade, empreendedorismo, a área de moradia, educação, diferentes áreas, através de um aplicativo social. Quando a gente foi para as comunidades, nós estamos atuando em 3 comunidades, fazer o mapeamento e fazer o censo nessas 3 comunidades, o que a gente percebeu, né? Que 72% dessas comunidades são formadas por mulheres, em sua grande maioria pretas e pardas. 22% delas são mulheres solo, chefes de família. Muito jovens, só para você ter uma ideia, 32% com idade de até 30 anos. E um número que chamou muita atenção para a gente, 29% delas com renda zero, e 55% com renda até R$ 55 por mês, R$ 89 por mês. E R$ 89 por mês de renda per capita é considerada extrema pobreza, né? E essas mulheres, assim, elas são muito guerreiras, elas enfrentam muitos desafios no dia a dia delas, mas esses desafios foram agravados com a pandemia. Então, vou contar alguns desses desafios, mas são inúmeros. Um deles é geração de renda. Então, muitas delas perderam o emprego. Como elas geram renda para comprar os alimentos para a família? Elas vão buscar novo emprego ou elas vão trabalhar por conta própria? Se elas decidem que elas vão buscar emprego, quem é que cuida dos filhos dela? Que antes ela contava com as creches, com as escolas, e que no momento da pandemia acabaram ficando fechadas por muito tempo. Muitas dessas mulheres não terminaram os estudos, e elas sabem o quanto é importante a educação para estarem competitivas no mercado de trabalho. Muitas delas têm uma questão na relação familiar, num contexto de pandemia, algumas sofrem violência dentro de casa. Como que é a relação delas também com os filhos, saúde, moradia, os preconceitos que sofrem. Então, são muitos desafios, mas o que nos chamou muita atenção foi como essas mulheres são protagonistas das vidas delas, o quanto elas exercem um papel de liderança, o quanto a gente encontrou várias líderes comunitárias e o quanto elas estão ávidas buscando por oportunidades.
E é nesse contexto que entra o papel da Arca Mais, né? Através do aplicativo social, a gente é uma rede de oportunidades para essas mulheres. Então, fazendo um paralelo, assim como o Facebook é uma rede social, a Arca Mais é uma rede de oportunidades que são oferecidas para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e a gente sabendo que a grande maioria dessas pessoas são as mulheres. Nós trabalhamos também na Arca Mais com os anjos da Arca Mais, que são os jovens moradores da comunidade, e a grande maioria desses anjos são jovens mulheres. Por quê? Porque elas acabam saindo muito cedo da escola, acabam engravidando muito cedo. Então, é importante, desde o princípio, elas terem um um papel de protagonismo na comunidade. E atuando como anjos da Arca Mais, elas conseguem fazer isso. Interessante, então, assim, o papel da Arca Mais no aplicativo social é conectar diferentes parceiros com seus programas sociais e com seus serviços às pessoas que a gente mapeou como um censo e que a gente sabe quais são as diferentes necessidades dessas pessoas, a gente segmenta em grupos e aqui, de outro lado, a gente tem todos os serviços e informações para oferecer para essas pessoas. Então, o grande papel da Arca Mais, a Arca Mais acredita na importância de dar acesso a oportunidades para as mulheres, para que elas ocupem todos os espaços da sociedade com mais dignidade. A palavra dignidade é muito importante, e a oportunidade de acessos, o acesso a oportunidades, isso é realmente o que vai fazer diferença na vida dessas pessoas, porque elas querem, elas são protagonistas das vidas delas, só falta elas terem acesso a essas oportunidades. Então, eu termino aqui a minha fala, explicando rapidamente um pouco da minha história e de quem é a Arca Mais. Obrigada. Maravilha, Priya, mas você fica com a gente, depois a gente conversa um pouco mais. Você volta aqui com a gente. Interessante esse ponto que a Priya trouxe sobre as mulheres estarem na comunidade e simplesmente precisarem de oportunidade. Então, para a gente ouvir um pouco desse olhar, né, ver um pouco desse olhar de quem está no dia a dia da comunidade, eu quero convidar então a Mara. A Mara é uma empreendedora que vive na região de Poá, né, que eu tive a oportunidade de conhecer há um ano atrás, no projeto Somos Todas Marias, e que vive na pele isso que a Priya está comentando com a gente. Então, Mara, entra na roda aí e conta um pouco da sua história, querida. Se apresenta, por favor. Oi, bom dia a todos Bem-vinda. vocês. Obrigada, viu? É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história, né? Da minha vida profissional, que eu sou da área da beleza, há 18 anos. 18 anos, Mara? Você começou novinha, então. Foi, novinha. E já tive outras áreas de profissão, igual eu comentei, né? Sou das Maria, já trabalhei com festa infantis, decorações, né? Gostei muito também, é um ramo que eu adoro, que é crianças, né? E aí, como a renda foi, né, diminuindo, eu falei assim, não, eu vou escolher a área da beleza, que é a minha cara, né? Você mexe, transforma um cabelo, a pessoa, a autoestima sobe, né? Então, é um trabalho que eu amo fazer. E muito bem. Você transforma a vida de outras mulheres, né, Mara, no seu dia a dia? Aí. Isso, eu acho maravilhoso. É uma arte, né? Uhum. Trabalhar na área da beleza é uma arte. Mas você começou jovem, como a Priya estava comentando, né? Que muitas mulheres jovens. Conta um pouquinho desse seu começo, de como que foi essa jornada, como que você chegou. Hoje você tem um seu salão, não é verdade? Sim. Mas eu imagino que você não começou já, né? Montando um salão. Imagino que você começou devagar. Como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. A princípio, na minha escolha da profissão, eu ia ser enfermeira, né? E aí, numa conversa com umas amigas, elas falaram assim, Deus me livre, trabalhar em hospital, ver o sofrimento, a dor, a enfermidade do próximo é muito ruim, né?
Aí eu falei, acho que eu não vou aguentar também não, porque eu tenho um lado muito emocional forte, né? Eu ia ficar mal depois do trabalho. Aí pintou a área da beleza. Eu falei, bom, cabeleireira eu ia me dar bem, e até hoje eu me dou bem. Sou muito feliz, não vejo a hora passar no trabalho, é muito gostoso. Mas no começo da minha carreira, assim que eu me formei na primeira escola, eu fui ganhar experiência em outros salões, né? Tinha o cabelo bem preto, ninguém fazia eu tirar aquele preto azulado. Aí eu trabalhei numa rede de salão lá na Avenida Berrini, né? Só tinha loiro. Aí a dona do salão, de uma equipe de salão, queria que eu ficasse loira. Olha eu loira agora. E aí eu falei, eu não quero ficar loira, eu gosto do meu pretão, né? Jovem não pensa muito, né? Aí trabalhei um tempo em loiro e eu ia enrolando a dona do salão, né? E tal dia eu faço minha transformação, não sei o quê. Aí quando eu ganhei bastante experiência, eu peguei, eu e uma amiga minha, falamos, não, agora já deu, agora a gente tem que abrir o nosso espaço. O espaço era bem pequenininho, bem pequeno mesmo, mas a esperança gigante, sabe? A esperança da conquista, da Mas aí realização. você alugou, você comprou, como que você Aluguei. fez? Não, E eu aí aluguei. e entrou dinheiro suficiente para você bancar as contas? Teve alguma Sim, dificuldade? Como que foi não. isso, assim? Foi assim uma mágica, tudo deu certo, sabe? Porque é aquilo que eu falo, você não pode desanimar, né? Tudo deu certo, logo de cara. Fui trabalhando, trabalhando. Só que aí tem os imprevistos da vida, né? O aluguel foi aumentando muito, Andy. O espaço era muito pequeno para o valor que o proprietário cobrava, né? Aí eu peguei, me juntei e falei assim, não dá mais para a gente viver tanto de aluguel. Aí eu fiz um cantinho aqui na minha casa, né? Em cima da garagem. E também o sol se abriu para mim também. Você Mas abriu mão do aí, aluguel e foi para onde sim, você tinha o espaço próprio. eu comprei uma casa, vai vendo as conquistas, né? Muito Muito, bonito. muito maravilhoso. Aí eu comprei essa casa aqui em Poá, que eu morava no Itaim Paulista, e montei aqui, né? Aí estava bombando, aí de repente meu pai adoeceu, como eu já falei nas reuniões das Simplesmente Marias, né? E aí deu uma caída, sabe? Deu uma correria, UTI, e as clientes não esperam, né, Andy? O cliente até tirava barato de mim. A Mara não quer ganhar dinheiro, né? Vive no hospital, vendo o pai dela. Mas uns são sensíveis, outros não, né? Mas mesmo assim, não deixei a peteca cair. Quando tudo se normalizou, eu voltei com toda a garra, sabe? Eu falo que nós mulheres somos fênix, renasce da cinza, sabe? E quando veio a pandemia, eu falei, nossa, Deus, e agora? Eu não tinha, Isso assim, que eu ia te expectativa. perguntar, que há um ano É, atrás, né? Primeiro, depois você conta um pouquinho da sua jornada com Somos Todas Marias, para entender como é que essa jornada te abriu alguns horizontes, que mudanças ela trouxe para você, o que você começou a enxergar que talvez você não estivesse vendo antes, teve alguma mudança, né? muita, Mas nossa, é, conta para a muita. gente um pouquinho, depois a gente retoma a questão da pandemia. Certo, Somos Todas Marias, eu estava, assim, muito, assim, desanimada, sabe? Assim, sem expectativas. Aí, um belo dia, eu não me lembro se foi uma semana, foi um dia aí, apareceu a Fabi e a Kátia, duas pessoas iluminadas. E aí eu atendi meio assim, sabe, Andy, que eu sou um pouco cismada. Quem é de signo de virgem, né? É meio, peraí, vamos ver, né? Vamos analisar. Aí elas fizeram o convite, falando assim, você era da área da beleza, vamos fazer uma reunião. Falou do projeto, né? E eu escutando atentamente, né? Bom, no começo, Andy, eu não confiei muito não, sabe? Sei. Porque raridade, isso nunca houve na comunidade, nunca, né? Uhum. Ainda mais querendo ajudar a área da beleza, né? As mulheradas.
Aí aconteceu que eu falei, eu vou nessa reunião. Que reunião abençoada. Foi um suporte, viu? Foi um suporte, deu uma injeção de ânimo assim, transbordante, viu, Andy? As palestras com você também foi muito gratificante. Foi perfeito, porque através das reuniões da Somos Todas Marias, alavancou um sonho que eu estava quase querendo afogar, sabe? Quase eu falei, acho que a área da beleza já deu. Mas não, quando eu conheci as reuniões, o propósito, né, da Somos Todas Marias, a finalidade que elas queriam sobre as mulheres da comunidade, né, da área da beleza, e agora que eu acho mais lindo, que elas estão abraçando não só a área da beleza, é um complexo todo, né? Eu me senti segura, sabe? Senti muito segura e meu sonho, ele renasceu, Que sabe? maravilha! Conta um pouco Ele desse renasceu. sonho e como é que foi lidar com isso, né? Aí voltando à questão da pandemia, há um ano atrás, mais ou menos nessa época, a gente estava conversando sobre esse sonho. E se Sim, você quiser, compartilha com a gente. E aí chegou a pandemia. Então você estava chegou assim, forte, animada, no muito. meio da jornada Somos Todas Marias, repensando o seu sonho, e de repente chega a pandemia com várias incertezas. Como Muito. foi tomar essa decisão de seguir adiante com o seu sonho, mesmo nesse contexto? Então, eu sou uma pessoa que eu sou difícil assim. Pode, nós somos seres humanos, né, Andy? A gente olha assim para o mundo e vê só o não, né? Você sente a energia do não. Mas aí eu sou uma pessoa que sou insistente, eu analiso, eu me apego na esperança, sabe? Então, na reunião de Somos Todas Marias, elas ensinaram a gente ter garra, sabe? Não que a gente não tenha, mas fortaleceu uma dose de garra, ânimo, determinação, sabe? Então, quando veio a pandemia, eu tinha um sonho no meu coração, né? Que era abrir o Espaço Kids. Eu sempre quis, mas nunca acontecia. Você vai empurrando, né? Não, deixa para o próximo ano. E aí, esse ano da pandemia, foi triste? Foi, está sendo muito triste. Mas você tem que ter esperança de vida, né? E para ser exemplo também, né? Eu me considero uma pessoa exemplar para uma Maria ou uma mulher que queira ter sonhos e abraçar seus sonhos. Meu, vou dar todo o apoio moral, toda a minha força, sabe? Aquela luz. É Sei. isso aí. Maravilha, Mara. E só para a gente encerrar essa parte, né? Depois você fica aí com a gente que a gente continua conversando. Você, para viabilizar esse sonho, você decidiu, tomou uma decisão importante. Você teve acesso, né, a um crédito, a um microcrédito, né, que você contratou por meio desse processo, dessa rede do Somos Todas Marias, em conjunto com a Sicredi, né, que é nosso parceiro. E aí, como que foi isso? O que você conseguiu realizar com esse impulso financeiro? Então, aí que está a chave do negócio, né? As palestras de finanças, que teve aula com você, que foi muito gratificante. E depois da sua última palestra veio a Sicredi, né? O empréstimo. Então, foi ali a chave do negócio. Eu, sabe, assim, aquela fome, aquela sede de realizar meu sonho, pronto, foi um sucesso. Eu chamo Somos Todas Maria de fadas madrinhas, sabe? Então, lógico, e para você realizar esse sonho, você tem que estar tudo certinho, com o seu nome, né? Tudo legalizado, senão não flui, né? Mas minha foi a chave do negócio. E muitos me dizendo, não, olha aí, o emprego não é garantido, não sei o quê. E eu mesmo assim, não, você não pode perder a chance, essa oportunidade. Por quê, Andy? Eu analisei em outros bancos, não tinha chance desse empréstimo que Somos Todas Marias conseguiu para a gente, né?
Então, foi muito vantajoso aos meus olhos, né? Foi um crédito justo para você. E você está conseguindo pagar direitinho e está conseguindo... O que você está fazendo com esse recurso? Só para Já gente... reformei o salão, mudei de cor. Agora tem, igual eu falei com a Fabi, poucos detalhes para me inaugurar o meu Kids. E, bom, como eu consegui até agora tudo, né? Então, os detalhes são meras, né, consequência. Ou seja, como a Priya falou antes, tudo que uma mulher precisa de oportunidade, né? Para ela poder brilhar, para ela poder crescer e prosperar. Muito obrigada, Mara, pelo seu depoimento. Fica aí com a gente que daqui a pouco a gente volta. E agora eu tenho uma grande honra e um grande prazer de receber a Aline Silva, que é a nossa medalhista olímpica. Eu estou até arrepiada aqui. E que está indo para o Japão nos representar também. E para contar um pouquinho, Aline, bem-vinda, e conta um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, e, enfim, trazendo também aí os desafios e como que você está lidando com essa questão, como é que superou as questões financeiras aí para chegar onde você chegou e avançar ainda muito mais, né? Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, Andy, mas antes de eu me apresentar, antes de eu começar a falar para vocês um pouquinho da minha história, eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui muito parabéns, feliz aniversário, Andy. Eu achei que você ia passar despercebida. Não vai parecer não, parabéns! Feliz aniversário! Obrigada! Que comemoração, que feliz estar aqui, nessa conversa maravilhosa contigo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dividir um pouquinho da minha experiência e num dia tão especial para ti. Então, feliz aniversário, tudo do melhor, de energia, esse novo ciclo de vida, que você se reinvente e tenha muitos desafios. Eu gosto de desejar desafios, sabe? Porque para mim, sem desafio, a gente não tem conquista. Então, muitos desafios para você nesse próximo ciclo. Muito obrigada. Bom, falando em desafio, ser lutadora é desafiador e eu diria que não é só no Brasil, eu acho que no mundo, o esporte já é um desafio. Para a mulher, então, cara, assim, um negócio ao quadrado, ao cubo, fica um desafio ainda maior. Eu tô com a testa assim machucada, eu sei que o pessoal vai mandar pergunta, então antes que perguntem o que é isso na minha testa, é que eu tava lutando sexta-feira, uma competição internacional, e às vezes a gente machuca um pouquinho, né? Então essas são minhas marcas da última batalha, eu vou dizer assim. Mas hoje eu tenho 34 anos, eu sou atleta olímpica, eu participei das Olimpíadas do Rio 2016, foi assim maravilhoso lutar em casa, um evento como as Olimpíadas, né? Eu nunca tinha lutado algo tão grande no Brasil. Já estou classificada para as Olimpíadas de Tóquio, eu me classifiquei ano passado, logo antes da nossa quarentena. Então eu me classifiquei em 15 de março, cheguei no Brasil dia 17 de março, já na quarentena. Está sendo bem desafiadora a preparação para as Olimpíadas, nesse cenário todo de pandemia, para viajar, para competir, para treinar. Está tudo muito difícil, mas a gente persevera, a gente está o tempo todo solucionando problemas, e resolvendo um de cada vez. Então, é um dia de cada. Como que eu resolvo o problema de hoje? Eu hoje estou como 3º sargento da Marinha, como atleta também. Então, eu entrei na Marinha há 8 anos atrás. Já estou no finalzinho já desse meu tempo na Marinha, como 3º sargento. Eu sou atleta do SESI há 12 anos. Sou hoje parte da equipe da MRV, que chama Elas Transformam. Sou do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. Fundadora do Me Empodera. Me Empodera é o meu projeto social hoje. Assim, eu tenho amor, eu morro de amores pelo meu projeto, acho que essa é a palavra. Sou formada em 2 faculdades, eu vou falar mais um pouquinho sobre essas faculdades durante a conversa. Falo outro idioma. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Visitei mais de 30 países. Eu sou a única medalhista em mundiais do Brasil na minha modalidade. Não tem homem com medalha em mundial, não tem ninguém. E aí, por que eu estou falando todos esses títulos? É porque tudo isso eu conquistei através de uma oportunidade. Foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Então, eu fui criada só pela minha mãe. Eu sou de São Paulo, capital da Zona Sul de São Paulo. Minha mãe é uma mulher negra, mãe solo. Me criou com, muita garra, com muita dificuldade, como a gente sabe, porque tem um monte de mulher solo no Brasil, no mundo, porque, infelizmente,
a maior parte da responsabilidade da carga da criação dos filhos ainda é depositada sobre a mulher. Então é muito mais comum a gente ver mulher solo do que pai solo, o que não se justifica biologicamente, mas aí também é uma outra conversa, é uma questão social realmente. Então minha mãe teve que trabalhar demais para me criar. Ela trabalhava com telemarketing e ficava muitas vezes até de madrugada trabalhando. Eu não sei se vocês vão lembrar do Globodisc, que vendia discos até de madrugada, mas minha mãe ficava até de madrugada, às vezes, trabalhando, e eu ficava sozinha em casa, né? Ela não tinha como escolher. A gente tinha que sobreviver, tinha que pôr comida dentro de casa, então minha mãe tinha que trabalhar. A minha avó, que ajudava a cuidar, ela teve depressão profunda. Então ela passava a maior parte do tempo sentada na sala. Se não desse comida, às vezes ela não comia. Se não levasse para tomar banho, ela não tomava. Depressão profunda é uma coisa muito séria. Eu sempre fui grandona, né? Eu tenho 1,76 m hoje. Quando eu tinha 11 anos, eu tinha 1,71 m já. Eu era muito alta, muito grande, com o corpo formado. Então eu passava muito tempo na rua, com amigos mais velhos, né? Quando você cresce, desenvolve o corpo muito rápido, criança, e eu sempre fui muito espertinha, você acha que você é adulto, você acha que você é gente grande, pode fazer o que quer. Como minha mãe estava o tempo todo no trabalho, não tinha quem me controlasse, eu ficava na rua aprendendo o que não deve, fumando, bebendo, experimentando drogas. Teve uma situação que foi um pouco mais séria, né, que eu tive um coma alcoólico, minha família me encontrou na rua, me levou para o hospital, isso com 11 anos. Minha mãe, coitada, foi julgada de todas as formas. Porque nessa hora, ninguém pergunta. Cadê a mãe dessa menina, né? Cadê a mãe dessa criança? A gente faz isso na rua, né? Quando a gente vê criança aprontando ou fazendo alguma coisa de errado. Sua mãe não te deu educação, não? Cadê a mãe dessa criança? A gente faz isso sem querer, sem perceber. Então, minha mãe, coitada, foi muito julgada nesse momento. Ela ficou desesperada, né? Óbvio, sem saber o que fazer. O que ela fazia, porque para ela estava perdendo uma batalha importante da vida dela, que era me criar. Aquilo era um sinal muito forte de que realmente eu estava indo por um caminho que talvez não tivesse volta em algum momento. E aí minha mãe foi na escola, descobriu que eu não ia para aula, eu cabulava muita aula, né? Cabular aula é faltar aula sem os pais saberem. Eu tinha notas boas, porque eu sempre adorei leitura, então eu sempre gostei de aprender sozinha. Me mudou de escola, foi a solução que minha mãe encontrou, foi me mudar da escola para ver se mudavam as companhias e tudo mais. E a escola nova tinha esporte, fora do horário de aula. E foi isso, foi essa oportunidade, foi esse estalo que mudou, porque aí eu fui fazer judô, na época, nessa escola, um esporte que quando eu comecei, muita gente falava, não, judô é coisa de homem, você vai ficar masculina, vai virar sapatão, aquelas coisas que, se for ver, até os dias de hoje a gente ouve, infelizmente, né? E eu sempre quis fazer luta, eu adorava Power Rangers, eu adorava brincar de Power Rangers com meus amigos, com meus primos, eu queria fazer luta. E aí eu insisti, mesmo todo mundo, familiar, falando que aquilo não era coisa para menina. E com o tempo, da mesma medida que eu fui me apaixonando pelo esporte, que eu queria só treinar mais e mais forte, que eu percebia que eu podia ser boa em mais alguma coisa além de aprontar na rua, eu fui mudando o meu comportamento, minha rotina, porque era tão cansativo o treino que eu não aguentava ir para a rua à noite. Então eu tinha aula, tinha treino e à noite eu acabava descansando. Eu queria trocar de faixa, eu queria ser boa naquilo. Foi essa oportunidade, o estalo da minha vida. Foi ali que eu comecei a despender toda a força e talento que eu tinha para aprontar, para despistar, né, meus tios, minha mãe, minha avó, para algo do bem. E aí que eu falo assim, que é a oportunidade que faz diferença. Muita gente acha que quem apronta, quem faz coisa errada, faz porque não sabe aproveitar a oportunidade, porque não tem juízo, não sabe o que é da vida. Na verdade, não. Eu acho que tudo tem um estalo, tem uma inspiração, tem um anjo na nossa vida. No meu caso foi o esporte, foi minha mãe, minha grande guerreira. Mas, bom, nem tudo é flores, né? Porque viver de esporte no Brasil não é fácil. Então, eu já estava com muita dificuldade para me manter no judô. O judô é um esporte caro. Então, por exemplo, eu ia e voltava para o treino andando. Isso dava, assim, mais de 10 quilômetros. Porque eu não tinha realmente como bancar. Pagar o ônibus. Não tinha como. E muitas vezes... por exemplo, quando eu comecei a treinar num lugar que é no Centro Olímpico em São Paulo, que é da prefeitura, e eles davam um passe de ônibus, eu escolhia, por exemplo, ir de bicicleta para pegar o passe e trocar, que a gente conseguia vender, para comprar alguma coisa no caminho para comer. Então, sempre tinha essa escolha, né, de como que eu vou lidar com esse dinheiro. Eu posso ir confortável no ônibus, sentada, descansando,
mas eu ia ficar com fome, não ia comer, às vezes não ia ter algum trocado, não ia ter dinheiro. Então eu ia de bicicleta e vendia o passe do ônibus para ter algum dinheiro. E assim, era difícil, porque kimono, gente, eu não sei se vocês sabem, mas kimono de judô é muito pesado. Ele é pesado porque ele é trançado, então ele não é aquele kimono de tecido fino, ele é um tecido bem grosso. E aí tinha calor e tal, né? O calor, o trânsito de São Paulo, né? Eu acho que tive muita proteção de vida, que nunca aconteceu nada demais. Mas, enfim, eu estava fazendo já de tudo que eu podia para me manter no judô. Consegui apoio numa academia para fazer musculação, porque se eu tivesse que pagar a academia também não ia dar. E conforme eu fui melhorando, só o treino da escola já não era o suficiente. Então, eu precisava alavancar minha carreira de achar lugares melhor condição de treinar, fazer um treino físico à parte. Tudo isso eram os próximos passos da carreira, né? Ô, Aline, deixa eu te perguntar, como é que você financiava esses treinos quando você, né, começou, enfim, então, na sair escola, dos muros da escola, né? Tudo bem, mas aí, assim, treinos, campeonatos, viagens, quando a coisa começou, como é que você fez para bancar tudo isso? Então, na escola era de graça. E aí eu tinha o passe, como eu estava falando, e aí eu precisava dar o próximo passo da carreira, e aí eu consegui um lugar para fazer a musculação. E aí eu fiz um acordo com o lugar de musculação, então, né, eu falei, olha, eu divulgo, né, a academia de vocês, a academia de musculação, se eu puder utilizar em algum período de graça, né? Então eu colocava o símbolo deles no kimono e divulgava, e isso também era muito legal para a academia, ter um atleta se preparando ali. Então a academia eu já não pagava. Mesmo assim, no judô, foi muito difícil de eu me manter, porque o judô, o kimono é caro, a faixa é caro. Muitas vezes eu ganhei kimono do meu primeiro professor, faixa, taxa de inscrição, às vezes a gente arrecadava na escola, o professor conseguia o dinheiro, conseguia de alguma patrocinadora, alguma coisa, e a gente usava, né, o símbolo deles como patrocinadores. Mesmo assim, estava muito difícil para me manter no judô, porque é muito caro. E aí eu já estava pensando em desistir do esporte, quando no Centro Olímpico, em São Paulo, que eles davam um apoio através da prefeitura, então eles pagavam as competições, eles pagavam as inscrições e davam esse passe que a gente podia trocar, lá o professor de judô também dava aula de wrestling, ou luta olímpica, que é o esporte que eu tô hoje. E logo no início, quando eu fui treinar lá, ele me viu e ele começou a insistir, ele falou assim, cara, você vai ser muito boa no wrestling, você tem o perfil, você tem o jeito, e eu não queria, porque não era um esporte conhecido. Eu falava, ai não, esse negócio aí eu não quero, ninguém conhece isso, meu sonho é no judô, eu vou ficar no judô. E aí teve um campeonato brasileiro em São Paulo, que ele convenceu meus amiguinhos todos a participarem, eu acabei indo junto e fui campeã brasileira. Quando você vê que você é boa em alguma coisa, muda, né? E aí eu falei, então tá, vou ficar nesse negócio de wrestling e vou ficar no judô também. E aí em 2003, a Confederação Brasileira de Wrestling pagou a minha viagem para o Mundial de Wrestling, que foi em Nova York. Eu nunca tinha imaginado sair assim de São Paulo, que dirá ir para fora do Brasil, e logo na minha primeira viagem para Nova York, lutar no Madison Square Garden, que é um ginásio assim, incrível lá, que tem vários shows e competições e tal. E aí eu voltei para o Brasil apaixonada pelo wrestling, não larguei mais. Então, assim, no início mesmo do esporte, é difícil, porque a gente só investe, a gente só tem que investir em alimentação, em kimono, em competição, em viagem. Quando você chega ao nível, pelo menos, de ser melhor do Brasil, existem várias formas de financiamento de competição. Então, hoje, quem paga as minhas viagens é a Confederação, é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, eu hoje não tenho que despender dinheiro para competir nível internacional. Algumas competições, talvez. E aí, quando a gente tem que pagar a competição, se você não tem dinheiro, um patrocinador que te permitiu guardar dinheiro, sabendo que você poderia ter que investir, né, porque competição para a gente é um investimento, a gente faz, né, arrecada, acha apoio, patrocinadores, apoio. Então, eu preciso do seu apoio, né, dinheiro para viajar, e o que eu te dou em troca? Às vezes eu te dou divulgação, né, eu vou usar o teu kimono, ou às vezes a gente vai até algum estabelecimento, por exemplo, se o patrocinador é dono de um negócio que atende crianças, a gente pode ir até o estabelecimento, fazer um dia de atividade com as crianças. Então, é pensando nisso, né, eu preciso da sua ajuda, o que eu posso te dar em troca, e fechando parcerias o tempo todo para poder sobreviver no esporte. Ainda assim, é cheio de dificuldades, assim. É isso que eu ia perguntar, né? Porque você falou sobre como que você investe para poder competir, mas você ainda não falou sobre, bom, e aí, quando você começa a receber alguma coisa pelas lutas, né?
Então, assim, até fiquei assim, na curiosidade de saber quando que você começou a ser paga, né, pelos trabalhos, e o que você fez com esse dinheiro? Como é que foi esse processo? O primeiro pagamento foi o passe, né? O transporte, né? O bilhete de transporte público que eu tinha. Não era um salário, mas era uma moeda, era um meio de obter dinheiro que chegou até mim. Então, como eu falei, eu vendia ele para ter um trocado, né? Então, essa foi a primeira vez que eu tive que lidar com... que eu tive que receber, que eu recebi algum benefício. Ainda no Centro Olímpico, teve um período que a gente começou, os atletas que tinham um certo nível competitivo, receberam uma bolsa de ajuda de custo que era 300 e poucos reais. A primeira vez que eu recebi esse dinheiro, óbvio, foi para minha mãe o dinheiro, né? E para mim era uma coisa muito louca eu receber para fazer aquilo que eu amava. Eu receber um dinheiro para fazer uma coisa que me salvou, né? Me tirou da rua, que me salvou, basicamente. Mas antes disso, até antes do esporte, onde eu vou te falar, eu sempre vi minha mãe, apesar de trabalhar fora com telemarketing, se virando para conseguir renda extra. Porque só o dinheiro, né, que ela recebia de salário não dava para pagar todas as contas e pensar em guardar, e pensar em investir em qualquer coisa. Então, eu sempre vi minha mãe fazendo bolo para festa, fazia sabonete em forma de flor para vender, e vendia não sei o que desde nova eu sabia que eu tinha como achar meios de me virar. Então, a minha tia era manicure, por exemplo, e aí chegava às vezes época de festa, final de ano, Dia das Mães, ela ficava com muito trabalho, que ela não dava conta, ela me ensinou a fazer unha e algumas vezes ela me trouxe junto, assim, tinha uma cliente que precisava daquele horário, ela pedia para eu fazer a unha da cliente que ela não ia conseguir atender. E aí você já toma gosto, né? Porque você está servindo algo a alguém que está te trazendo um retorno bom. E eu era muito nova, então qualquer dinheirinho ali era alguma coisa. Eu fiz de tudo. Eu já vendia, fazia bordado, ponto em cruz, bordava o nome das pessoas em toalhinha para poder vender, né? Vendia toalhinha, acho que era 10 reais na época, isso era um dinheirão para mim, para receber dinheiro. Alfajor. Eu fico imaginando essa lutadora de wrestling fazendo ponto em cruz. Porque, na verdade, Andy, assim, o ser lutadora, ele não tem muito a ver assim, com a questão de... Não tem nada a ver, na verdade, né, com as nossas escolhas assim, no dia a dia. Eu sou forte, eu amo lutar e eu amo trabalhos manuais. Eu caí muito numa pressão desde cedo de eu tinha que provar que eu ia poder ser boa na luta e não ser mulher macho, como falavam. Então eu comecei a me interessar muito por tudo aquilo que a sociedade considerava como coisa de mulher, feminina, como querendo provar, né? Como coisas femininas, que é uma questão de gênero, não é uma questão biológica. Perfeito. E aí, com o tempo, hoje eu estou desconstruída a ponto de saber que não tem nada a ver o fato de eu ser lutadora e ser feminina, e não ser lutadora e não ser feminina. A vaidade não influencia em nada no meu ser, né, na minha pessoa. Eu vou me cuidar, ser vaidosa no momento que aquilo me fizer bem, porque me faz bem, e não porque eu quero provar que eu posso ser lutadora e ser feminina, até mesmo porque eu não luto para ser reconhecida como bonita. Eu luto para ser reconhecida como forte. Eu tô ali para ganhar, como qualquer outro homem, como qualquer outra pessoa, né? Independente de como vai parecer a minha cara na luta. Então, eu caí tanto nessa pilha de provar que muita coisa que era considerado feminino me interessava. Eu queria provar que eu podia ser essas duas coisas e que uma não dependia da outra, né? Maravilha. Tá fazendo isso muito bem, né? Tanto que depois de uma dificuldade imensa que eu tive na luta olímpica, mesmo depois da minha primeira medalha mundial, até hoje inédita, eu passei dificuldade financeira a ponto de não ter o que comer. Eu estava morando em Curitiba, eu tinha me lesionado, é uma história grande, mas eu não tinha como comprar minha comida, não tinha como pagar meu aluguel, não tinha o que fazer. E eu tinha ido para lá para estudar, porque em São Paulo eu não tinha conseguido bolsa de estudos, lá eu consegui, e por isso eu tinha decidido que eu não ia voltar para São Paulo sem me formar. E aí, nessa época, mais uma vez eu tive que me ver, mesmo depois de resultado em mundial, me virando para poder me alimentar, né, que dirá treinar. Então, eu vendia alfajor, sanduíche natural na faculdade, eu entregava água em corrida de rua no final de semana, eu trabalhava em balada como segurança, então eu passava a noite de pé em balada e ia direto para aula muitas vezes.
E aí eu fiquei muito, muito decepcionada com o esporte nesse momento, porque eu já tinha títulos, eu já tinha vários títulos em brasileiro, mundial. Mesmo assim, eu estava lá passando fome. Eu fiquei tão decepcionada com o esporte que eu falei, quer saber? Eu não quero mais fazer educação física, eu não quero mais saber de esporte, eu não quero mais nada a ver com a luta na minha vida. Isso foi em 2006, 2007. Voltei para São Paulo com uma bolsa de estudos e decidi fazer estética. Me formei em estética e cosmetologia em 2012, ali que eu fiquei de fora dos Jogos Olímpicos de Londres. Eu abri uma clínica em São Paulo. O meu forte sempre foi estética facial e depilação, então era o que eu mais fazia, né? Estética facial, depilação. E com o tempo eu fui voltando a competir e vi que, poxa, não estava dando, porque eu estava acabando, eu perdi a continuidade dos clientes, né? Então, quem faz depilação com você e gosta, ela quer sempre que ela precisar depilar, ter como voltar. Então, tinha vezes que eu ficava um mês fora competindo, viajando, acabou que eu tive que fechar o salão, mas foi uma experiência incrível, né? Maravilhosa. Depois de alguns anos, eu fui voltando, fazendo as pazes com o esporte, eu falo assim. Que garra sua, né? De voltar, de abrir um negócio, né? Dar certo no negócio e aí voltar ótimo, sim, e né? retomar certo, a carreira da luta, né? Deu mais ou menos certo. Super certo. Super tem que certo. estar ali, né? Tem que estar ali todo dia. Foi uma experiência maravilhosa. E aí, conforme eu fui fazendo as pazes com o esporte, eu me formei também em educação física. Então, são essas as duas faculdades que eu tenho, estética e educação física. Adoro, assim. Isso, né? E simboliza essa conciliação do feminino e da força, né? Que não é necessária, né? Na verdade, aquela fala assim, do ser feminina e ser lutadora. Isso é uma fala machista, né? Que é uma cobrança e é uma classificação do que é feminino e o que é masculino. Então, eu não vou entrar nesse assunto, porque ele pauta para mais uma hora. Sim. Mas, por exemplo, tem um dicionário antigo que coloca como significado do masculino virilidade, energia. Então, para a mulher, nada que tem muita energia seria classificado como feminino. Quando a gente fala esporte é energia. Esporte é energia. Então, quando a gente tem essa fala de ela é lutadora e ainda é feminina, sem perceber, a gente traz uma carga machista gigante. Porque nós não deveríamos ser cobradas de sermos femininas, nós não deveríamos ser enquadradas nessa caixinha. Vaidade, cuidado é para todos, é para homem e é para mulher. Então, isso que a gente acha que é feminino serve para homem também. A sensibilidade, o trabalho manual, o cuidado, né, da aparência. É coisa que deveria ser masculina também, né? Deve, né? Com certeza. Eu vou aproveitar esse gancho que você me trouxe, que você falou assim, que no dicionário a questão da energia é algo que está ligado ao mundo masculino, assim como a virilidade. E aí eu queria trazer a questão do dinheiro, porque o dinheiro também é uma energia muito ligada ao masculino, né? Muito ligada das leis, né, Andy? A mulher não tinha poder ao teu dinheiro, né? Ao mundo masculino. Então eu queria ouvir você, assim, e depois a gente abrir também para perguntas, porque eu estou vendo aqui, estão surgindo alguns comentários, né? Ouvir um pouco assim, como é que é fazer a sua gestão financeira, né? Como é que é o fluxo de caixa de uma lutadora, né? Não entra dinheiro todo mês, eu imagino, não sei se tem um patrocínio mensal regular fixo, ou se você recebe um pagamento ou se tem isso, um fixo que te atende no básico, e depois você tem uma luta, você recebe um pagamento maior e tudo. Como é que você lida com isso? Como é que você faz o dinheiro durar entre uma luta e outra? Como é que é isso, né? Como é que lidar com essa energia do dinheiro, que é uma energia de potência, né? E que a mulher lida tão bem, né? Para poder se sair, né? Se prosperar nesse mundo tão masculinizado também. Bom, hoje eu tenho, assim, um fluxo de caixas, porque hoje, né, no patamar que eu tô indo para minha segunda Olimpíada, hoje eu tenho, né, eu te falei que eu sou, né, da Marinha, eu tenho o SESI, eu tenho a MRV, então hoje eu tenho um apoio financeiro mensalmente, que eu sei que eu vou contar com esse dinheiro todos os meses, mas eu tô com mais de 20 anos de carreira, e não foi, pelo menos mais da metade não foi assim, pelo menos a metade da minha carreira
Eu não sabia, às vezes eu ganhava, né, um prêmio por uma luta e eu tinha que contabilizar e saber como me virar com aquele dinheiro por um bom tempo. Muitas vezes eu não sabia o que ia ser do mês que vem. E eu acho que foi aí onde eu fui aprendendo a me reinventar o tempo todo, a empreender, né, pequenos empreendimentos o tempo todo para me virar, porque eu acho que eu acabei nunca tendo essa mentalidade do trabalhar para o outro, né? Eu precisava da minha independência, eu precisava ser dona dos meus horários para ser capaz de continuar lutando pelo meu sonho de ser atleta. Então, se eu tinha os meus horários de treino de manhã e à tarde todo dia, como que eu ia assumir compromisso com um empregador, com uma carga horária e horários fixos? Eu precisava, né, me empreender, eu precisava ser autônoma, eu precisava ser dona dos meus horários. Então, enquanto eu não tinha esse dinheiro do mês que vem, eu sabia exatamente mais ou menos quanto que eu estava com desfalque no caixa, quanto que eu precisava correr atrás. Então, eu usava aí os momentos de folga, os finais de semana, para vender, né? Como eu te disse, eu vendi já Avon, Nature, vendia toalhinha, vendia alfajor, então eu usava aí os meus momentos entre os treinos para pensar em como que eu ia me virar, como que eu ia fazer esse dinheiro. Hoje eu tenho, mas eu sinto muito, assim, eu tenho muito um pesar de a informação, né? Toda a educação financeira, de várias ferramentas que pessoas privilegiadas e que têm famílias que lidam com dinheiro há séculos sabem e eu não sabia. Então, investimentos, como lidar com a questão do imposto, declaração de imposto, como lidar com, né, previdência e todas essas coisas, eu não tinha acesso. Então, hoje, eu estou indo para o caminho eu quero me aposentar muito recente, e aí eu estou numa corrida, né, para poder colocar em dia a minha conta, porque o momento que você para de competir, você para de receber. É isso que eu ia te perguntar, porque a vida, né, financeira do atleta, ela tem um prazo de validade curto, né? Como é que junta esse recurso, como é que potencializa isso para que depois você possa parar de lutar, mas que você ainda tenha sua qualidade de vida, seu padrão de vida, e quais são os planos para depois, né? A gente então, você pode até sair do tatame, enfim, mas imagino que você tenha outras ideias. Então, o atleta que chega assim no nível que eu cheguei e que hoje eu recebo muito bem para treinar e competir, eu recebo muito bem, é bem complicado se a gente não consegue se planejar financeiramente ao longo do caminho, porque a gente atingiu uma qualidade de vida alta. E no momento que eu paro de treinar e que eu paro de competir, já não justifica mais o recebimento de nenhum dessas verbas. Então, eu recebo o dinheiro da Marinha para competir pela Marinha. Se eu não compito, não tem mais. Eu sou o atleta do SESI. Atleta compete, não compito mais, não faz sentido eu ser atleta do SESI, então é menos outra verba. MRV é a mesma coisa. Então, no momento que a gente para, acabou, seca a fonte, você não tem renda. Atleta não tem aposentadoria. Mesmo eu tendo representado a Marinha, foram só 8 anos que nós fomos por um período, acabou, você não tem uma aposentadoria, um plano. Então, hoje, eu estou no momento de correr atrás para deixar, né, acabar com as minhas dívidas e justamente já começar a pensar em como que eu vou sobreviver nos primeiros meses ali, no primeiro ano, depois que eu parar de ser atleta. Mas o que é mais importante é eu ir me preparando ao longo do caminho. Eu me preparar, principalmente profissionalmente, eu digo de capacitação, de estudar, de fazer contatos, de não somente treinar. Eu tenho que ter um plano B. E muitos atletas não se preparam, porque esse conhecimento não chega para a gente, né? Então, isso é uma dificuldade, é um assunto grande também no esporte, que é um pós-carreira. Essa transição de carreira, ela não é feita, não é legal, ela não é bem planejada para a maior parte dos atletas. Essa é a triste verdade. Poxa vida, realmente é uma questão aí que a gente precisa olhar para ela com carinho, né? E com bastante pé no chão, porque de fato é isso, né? Os atletas e muitas vezes tem uma infância difícil, aí começa a ter uma renda maior, começa a ter um dinheiro, começa a gastar e eventualmente aumentar aí o padrão de vida, e depois, como lidar com isso. Então tem um trabalho que deve ser feito ao longo da carreira. Eu gostaria de convidar, então, mais uma vez, Aline, maravilhosa a sua fala, a gente fica muito inspirada, tive alguns momentos aqui de me emocionar muito, principalmente
você contando a história da sua mãe e toda a luta dela, né? E a gente vê que a luta, ela está mais fora do tatame do que dentro, né? Me parece, por toda a sua trajetória. E aí eu queria convidar de novo a Mara, a Priya, para a gente, infelizmente, estamos caminhando para o nosso final. Olha só, o tempo voou, a gente não conseguiu, assim, a gente gostaria de ficar muito mais e ouvir muito mais vocês, mas eu queria ouvir, né, as nossas parceiras aí de conversa. Pode abrir o vídeo também, Mara, e colocá-las todas numa roda aí para a gente ouvir aí os comentários finais, à luz de tudo que a gente conversou, de toda essa inspiração e essa luta. E acho que fica aqui a mensagem da importância da oportunidade para essa mulher, né, para essa guerreira que só quer realmente ter acesso à oportunidade e a um caminho para que ela possa agarrar com todas as forças e seguir adiante. Então, eu queria ouvir aí da Priya, da Mara e também da Aline, o que vocês diriam para quem está buscando, para quem está no caminho, para essas mulheres aí que estão assistindo e que estão no caminho buscando empreender, buscando atrás do seu propósito, atrás dos seus sonhos, seja na área social, seja na área da beleza ou seja na área do esporte. A gente vai ter aí um minutinho para cada uma comentar. Priya, quer começar? Começo. Além do ponto que a gente comentou muito ao longo da nossa conversa, que é a questão das oportunidades, um outro ponto que eu acho super importante é a gente todas as mulheres estarem num aprendizado contínuo. Nunca é tarde para aprender. Então, esse movimento de aprendizado contínuo, de se forçar a sair da zona de conforto, que é gostoso, né, estar na nossa zona de conforto, mas se forçar a sair da nossa zona de conforto faz com que a gente se autodesafie, busque esses sonhos, né? Então, para mim, isso é muito importante, o quanto todas as mulheres entram nesse movimento de aprendizado contínuo para chegar nos seus sonhos. Obrigada, Priya, e obrigada pela sua participação. Mara, e você? O que você diria para quem está aí no caminho querendo realizar seus sonhos? Menina, posso estar falando assim por mim, sabe? E a mulher, ela representa todas, né? Não importa o grau da sociedade, cor de pele, entendeu? Somos mulheres e pronto. Mulher é uma palavra muito forte, que é você sempre buscar, nunca desistir dos seus planos, entendeu? Os obstáculos podem vir, você tem que estar preparada emocionalmente, né? E ficar firme no seu propósito, porque a garantia do seu sucesso é nunca desistir. Sempre ser inspiradora, com garra e com muita fé, né? Então, esse é o caminho, nunca desistir. Obrigada, Mara. Muito obrigada pela sua história e pela sua participação. Aline, para a gente fechar, que agradeço. Aline, para a gente fechar, que mensagem você quer deixar aí para as nossas mulheres que estão assistindo e para os homens também, enfim. Eu vou no caminho assim de deixar uma mensagem bem parecida com a que a Priya falou e que foi com o que eu te falei assim no início, te desejando feliz aniversário, que é desejar desafios. A gente tem que se desafiar, a gente tem que se testar, porque se a gente não se desafia, você não sabe do que você é capaz. Todas as vezes que eu senti um medo gigante, um frio na barriga, eu estava prestes a conquistar algo muito importante. Então, eu acho que se você não está sentindo frio na barriga e medo no seu dia a dia, medo com desafio, tem alguma coisa errada. E se em algum momento, antes de alguma empreitada, vou aumentar o meu negócio, vou começar um negócio do nada, você sentir medo, vai, você está no caminho certo, porque é isso aí mesmo. Nossa, gente, não tem palavras para agradecer essa conversa muito inspiradora, muito enriquecedora, e só gratidão. Em nome do Somos Todas Marias, quero agradecer a todas, agradecer também a participação. Nós recebemos aí alguns comentários, na verdade, mais comentários do que perguntas,
parabenizando a todas pela trajetória, contando um pouco sobre como estavam, né? As pessoas estavam assistindo, estavam inspiradas, estavam aqui acompanhando com carinho, atenção, e a gente espera realmente que essa conversa aí venha inspirar outras mulheres e que a gente volte em algum outro momento para conversar mais e trocar mais ideias sobre essa trajetória importante feminina no mundo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo. E é isso, gente. Muito obrigada. Parabéns a todas. Muita gratidão. Adorei começar a comemorar meu aniversário com vocês. E um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Parabéns, viu, Lindo?